Olá, seja muito bem-vindo à nossa igreja virtual. Que bênção poder ter a sua companhia junto conosco no nosso último tema dessa temporada, onde estamos estudando os evangelhos, especificamente o Evangelho de João. Dentro do Evangelho de João, estamos gastando um tempo analisando os sinais que Cristo Jesus realizou e que João resolveu colocá-los dentro do seu evangelho. Ele escolheu 7 dos sinais, dos 7 nós estudamos 4 nessa temporada. Teremos a possibilidade mais adiante de poder estudar os últimos 3, que vale realmente muito a pena. Mas hoje, nessa temporada dos evangelhos, os sinais nos evangelhos de João, nós terminamos com esse último tema, que é um tema que vamos encontrar lá em João capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos ler aqui o texto. Depois nós vamos fazer uma prece, e então vamos conversar um pouco sobre esse mesmo texto. Enquanto você vai encontrando aí, só para você poder saber, estou usando para essa temporada, como já mencionei outras vezes, a nova versão transformadora da Bíblia, uma versão mais contemporânea. Se você quiser acompanhar com a mesma versão e tiver a Bíblia em casa, você pode usar, se não no seu tablet, no seu celular, no seu computador, você pode acompanhar aí. Enquanto você vai procurando, só para você poder saber o que te aguarda, no próximo mês nós vamos começar com uma outra série, que é a série Atos e Epístolas. E nós vamos ter aí a oportunidade de poder entender como foi que a igreja cristã foi plantada, foi estabelecida. Essa vai ser a temática que a gente vai estar estudando, tá legal? Então vai valer a pena também. Continua com a gente. Se você já encontrou, eu passo a ler aqui agora, João capítulo 6, a partir do verso 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles se ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por sua palavra. Ensina-nos através dela nesse momento, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Existem algumas coisas que você precisa entender a respeito desse sinal ou desse milagre. Esse é o único milagre que João vai registrar no seu evangelho que já havia sido registrado pelos outros evangelhos, pelos evangelhos sinóticos. Esse é um dos milagres mais conhecidos, da multiplicação dos pães e dos peixes, 5 pães e 2 peixes que serviram para poder alimentar uma multidão de cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns comentaristas bíblicos mencionam que se as mulheres e crianças presentes no meio da multidão forem contadas, nós estamos falando aí de uma multidão que vai girar entre 10 a 15 mil pessoas, mais ou menos. Portanto, era muita gente. Foi um grande sinal operado. Os evangelhos sinóticos se detêm apenas em contar a história. Eles mencionam o que aconteceu. João, por sua vez,
ele vai mencionar os bastidores dessa história. Ele vai mostrar o que é que estava realmente acontecendo. Se você der uma olhada no texto específico que vai estar sendo aqui mencionado, João não vai aqui dizer o que é que estava acontecendo exatamente antes. João não se detém nisso. Mateus especificamente vai dizer que Jesus recebeu a notícia de que João Batista havia sido decapitado pelo rei Herodes. Isso lhe pesou no coração. E ele se retirou para uma região mais afastada, mais isolada, a fim de poder orar. Quando ele chega nesse lugar e ele começa o seu período de oração, o coração estava pesado, angustiado, ele percebe uma multidão que se aproxima, uma multidão de pessoas que queriam especificamente uma coisa. João vai dizer, eles se juntaram em torno de Jesus porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito e eles estavam buscando igualmente que um milagre acontecesse na história deles. Era isso que eles queriam. Eles não estavam ali por causa da pessoa de Jesus, não estavam ali por causa dos ensinamentos de Jesus, eles estavam ali por causa dos milagres que Jesus tinha feito. Eles tinham fé, eles realmente criam, mas criam no poder de Jesus para operar milagres. Eles não criam na pessoa de Jesus. A ideia de crer que João debateu aqui no seu evangelho, que crer é algo que te move a seguir a Jesus, a estar com Jesus, quer as circunstâncias sejam boas ou más, esse tipo de crença, esse tipo de fé, não era a fé dessa multidão. Eles estavam atrás de Jesus, bem como dos seus milagres. Isso me faz pensar um pouco naquilo que tem acontecido no meio cristão evangélico hoje em dia. A grande massa que enche as igrejas nos cultos de libertação, cultos de cura, cultos de prosperidade, aonde você encontra pessoas que estão buscando de Jesus alguma coisa. Estão buscando de Jesus uma cura, estão buscando de Jesus uma libertação, estão buscando de Jesus a prosperidade financeira, eles querem algo de Jesus. E na teologia da prosperidade, inclusive, a maior parte das pessoas ou dos líderes religiosos que advogam essa mesma teologia vão dizer o seguinte: se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, e quanto mais você der, mais você tem a possibilidade de colocar o seu dedo no nariz do Senhor Jesus, no rosto do Senhor Jesus, e dizer para ele, agora você é obrigado a me abençoar. Bom, eu quero dizer que isso não é bíblico. Biblicamente falando, Jesus ele sempre teve dificuldade em poder lidar com multidões que o estavam buscando única e exclusivamente pelo milagre. Por quê? Porque isso mostrava onde estava o coração das pessoas. E Jesus mencionou de forma muito clara que aonde estivesse o nosso tesouro, aí também estaria o nosso coração. O que é importante para nós? Para essa multidão, o importante era essa vida. Era conseguir extrair o máximo dessa vida. Era conseguir ter a melhor saúde, era conseguir ter a melhor condição financeira nessa vida. Por isso estavam buscando a Cristo Jesus. Aonde é que estava o coração dessas pessoas? Naquilo que eles podiam tirar dessa vida. Por isso, o foco deles não era o reino de Deus. O foco deles não era a expansão do reino de Deus, não era, inclusive, a glorificação final, quando Cristo voltar, para poder levar os seus filhos para ver com ele nas mansões eternas. Não. O foco dessa multidão era no aqui e agora. Era no que eles podiam alcançar aqui. Por isso, Jesus, ele realmente operou o milagre. Você conhece aqui a história, eu não vou entrar aqui nos pormenores. De 5 pães e 2 peixes, ele opera um grande milagre e todos comem. O que João vai dizer aqui para a gente, João vai dar um detalhe que os outros evangelhos não dão. O último versículo que lemos, que é o versículo 15, diz assim: sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E Jesus vai subir ao monte, Jesus vai deixar a multidão lá embaixo. Ellen White vai dar um detalhe muito importante desse texto. Ela vai dizer que Jesus foi até os discípulos, porque os discípulos haviam sido influenciados pela multidão, e os discípulos estavam com a multidão prontos para poder proclamar Jesus rei à força. E o Espírito Santo soprou no ouvido de Jesus Cristo, dizendo, olha, é melhor você mandar seus discípulos de volta para o outro lado do mar da Galileia e sobe o monte, porque a multidão vai te proclamar rei à força. E Jesus chama os discípulos e ele não dá margem para conversa, para diálogo. Ele só diz para eles, entrem no barco e atravessem o mar. Me esperem do outro lado. Não, mas e o Senhor? Vão. Eu encontro vocês lá. Os discípulos, a contragosto, completamente a contragosto, entram no barco. O que vai acontecer com eles está registrado a partir do versículo 16.
Diz assim, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, nessa situação algo vai acontecer. O que está acontecendo aqui nessa situação? E Jesus, ele se apercebe do seguinte, entre a multidão, qual era a conversa daquele povo? Esse povo que tinha o foco no milagre, no aqui e agora. Eles diziam, nós temos que fazer Jesus nosso rei. A gente precisa de um rei assim mesmo. Aqueles tempos da travessia do deserto tem que voltar, aonde o maná vai estar vindo para a gente. Deus deu o maná para o povo no deserto, e nós queremos agora que o Messias faça a mesma coisa, que nos dê pão e peixe. É isso que nós queremos. Esse cara tem que ser rei. Eles queriam, na verdade, fazer com que Jesus operasse milagres o tempo todo, para eles não precisarem mais trabalhar, não precisar mais se incomodar na vida. Eles queriam extrair de Jesus o máximo, então queriam fazer dele rei. A negociata para eles era muito simples. Com Cristo, o evangelho era, para eles, em relação a Cristo, eles iam fazer um excelente negócio, proclamavam Jesus rei, e Jesus providenciava tudo aquilo que eles precisavam, inclusive pão e peixe. E Jesus, por sua vez, quando percebeu isso, envia os discípulos para o outro lado, porque os discípulos já tinham entrado nessa onda com eles, e Jesus sobe o monte. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que Jesus vai passar em torno de 7 horas no alto do monte, clamando a Deus, orando ao Pai. Para que ele está orando? Eu só quero te lembrar que Jesus Cristo, na perspectiva daquilo que Paulo menciona lá em Filipenses no capítulo 2, Jesus havia se esvaziado de si mesmo enquanto segunda pessoa da Trindade Divina. A divindade de Cristo estava latente lá dentro do seu corpo. Em alguns momentos, ela irrompeu dentro do seu ministério. Mas na maior parte do tempo ela estava lá, ela não se manifestava. Então Jesus, como segundo Adão, para ele poder entender o que ele deveria fazer no passo seguinte, ele entrava na presença do Pai. Era o Pai quem dirigiu o plano da redenção. Então ele sobe o monte e agora ele passa 7 horas na presença do Pai. Que tipo de coisas ele deve ter falado para o Pai naquele dia? Eu não faço ideia. Talvez ele tenha dito para o Pai, humanamente falando, talvez seria muito mais fácil eu me tornar rei para poder conseguir alcançar o povo. Não sei. Eu não sei que tipo de coisas ele deve ter dito ao Pai. E que tipo de coisas o Pai deve ter revelado a ele dentro do contexto da oração. O fato é que ele passa 7 horas em oração no alto do monte com o Pai depois desse momento. O que ele estava fazendo? Ele estava afinando com o Pai a sua visão. Ele estava afinando com o Pai aquilo que era o plano do céu para ele. Ele estava tentando compreender o que o céu esperava dele. Ele tinha sido o protagonista e, ao mesmo tempo, o idealizador do plano da redenção. Mas como ele havia se esvaziado de si mesmo, para poder entender agora os passos que ele teria que dar, ele precisava entrar em comunhão com o Pai. E em 7 horas de oração, gente, eu me sinto muito pequeno diante do Senhor Jesus, numa situação como essa. Depois de um dia como esse, depois de operar um grande milagre, da multidão querer fazê-lo rei, ele agora envia os discípulos para o outro lado, e ele agora passa 7 horas afinando a sua visão com o Pai, entendendo o que o Pai queria dele. Nesse meio tempo, o Pai se manifesta e diz assim, olha, enquanto você está aqui orando, teus discípulos estão perdidos em alto mar. O texto bíblico menciona que um vento contrário vinha na direção deles, e eles remavam e não conseguiam sair do lugar. Simples assim. Essa, na verdade, é uma experiência que demonstrava aquilo que estava acontecendo na própria religiosidade deles. Eles haviam entendido completamente errado aquilo que era o ministério de Jesus, eles queriam fazer de Jesus rei à força junto com a multidão, e tinham ficado extremamente chateados com Cristo Jesus, porque Jesus não tinha aproveitado uma das melhores chances que eles tinham tido até o presente momento de fazer de Jesus rei. E Jesus tinha perdido uma grande oportunidade. Na perspectiva deles, Jesus não podia ter perdido aquela chance. Era a chance da vida de Jesus e deles também. Porque, afinal de contas, eles tinham deixado tudo para poder seguir Jesus. E na visão finita deles, se Jesus tivesse aproveitado aquele momento, eles teriam conseguido arregimentar todo o país para poder conseguir vencer os romanos e fazer com que os tempos gloriosos de Davi e Salomão voltassem sobre a nação de Judá. Era isso que eles queriam. E estavam profundamente frustrados com Deus.
Você alguma vez já se frustrou com Deus? Alguma vez você já estabeleceu expectativas em relação ao que Deus deveria fazer? Esperou que ele fizesse e ele não fez? Ou fez alguma coisa completamente contrária daquilo que você esperava? Você também já se sentiu frustrado com Deus? Não existe nada de errado em você se sentir frustrado porque algo não aconteceu como você queria. Não existe nada de errado. Você olha para os Salmos e percebe o tempo todo os salmistas frustrados em relação a isso. Olhando para as situações, para as circunstâncias externas, para os ímpios que estão prosperando e eles não, e eles clamando a Deus: Senhor, até quando você vai se esquecer de mim? Até quando você vai me deixar de lado e não vai julgar a minha causa? O tempo todo você vê isso nos Salmos. Isso faz parte da natureza humana. Não existe nada de errado no sentido de você ficar frustrado porque tinha expectativa que algo acontecesse e isso não aconteceu. O que é perigoso numa situação como essa é você começar agora a tentar questionar Deus nas razões pelas quais o Senhor Deus deixou de fazer ou fez alguma coisa que você achava que deveria ser diferente. E os apóstolos estavam nesse momento, dessa maneira, questionando por que é que ele tinha feito o que tinha feito. E acreditando que ele tinha perdido uma oportunidade. Sabe, quando você entende quem você é e você entende quem Deus é, você não questiona Deus. Você pode sim ficar frustrado, porque às vezes nós criamos expectativas em relação a algumas coisas e não existe nada de pecaminoso em se sentir frustrado quando você espera que algo aconteça, mas aquilo que você queria não acontece. Não tem nada de errado de você ficar triste quando você pede ao Senhor Deus que Deus opere uma cura e o que Deus oferece é o descanso da pessoa por quem você está orando. Não tem nada de errado você ficar frustrado quando você esperava que o Senhor Deus abrisse aquela porta de emprego, mas o Senhor Deus não abriu e as dificuldades financeiras começam a bater na porta da sua casa. Não tem nada de errado você ficar frustrado em relação a isso. O que você precisa se cuidar é para que você não comece agora a estabelecer juízo sobre as razões pelas quais o Senhor Deus está fazendo o que está fazendo ou deixando de fazer o que ele está deixando de fazer. Às vezes, nós, como os discípulos, imaginamos que o Senhor Deus está perdendo uma grande oportunidade, que ele não está enxergando as coisas do jeito certo. E se tem uma coisa que a gente pode saber, é que o Senhor Deus, ele tem a melhor visão de todos os tempos. Ele sabe exatamente por onde ele está indo. Jesus gastou 7 horas para poder afinar a sua visão com o Pai. E o Pai agora vai dizer para ele: teus discípulos estão dando o máximo que podem, remando, mas não conseguem sair do lugar. Vai ter com eles. E o Pai agora vai dizer para Jesus: vai caminhando. Caminhada faz bem para a saúde. E Jesus vai caminhando agora por sobre as águas. Você imagina o que foi essa situação? Uma das coisas complicadas sobre aquilo que acaba acontecendo quando você se frustra com Deus e começa a julgar as razões pelas quais Deus deixou de fazer as coisas como você acha que ele deveria fazer, é que quando Deus resolve agir, nós ficamos com medo, inclusive, daquilo que ele está fazendo. O João não vai falar a respeito disso, mas os evangelhos sinóticos mencionam que quando eles viram Jesus caminhando por cima das águas, eles ficaram apavorados e começaram a gritar: é um fantasma. Era Deus quem vinha na direção deles. Era Deus, a segunda pessoa da Trindade Divina, que vinha para poder salvá-los daquela tempestade, para poder redirecioná-los, para poder colocá-los de novo na rota. O Senhor Jesus queria que eles chegassem do outro lado do Mar da Galileia, na região de Cafarnaum, porque haviam coisas que eles tinham que fazer para a expansão do reino. E eles estavam remando e não saíam do lugar. E agora, quando Deus se manifesta, eles olham e enxergam um fantasma, ao invés de ver Deus. Isso aqui é um problema seríssimo de visão. Você percebe nitidamente que Jesus sabe exatamente por onde está indo, e ele nem precisa de barco para poder ir, porque ele vai caminhando até por sobre o mar. Por que isso acontece com ele? Porque ele gastou 7 horas na presença do Pai, no alto do monte, clamando ao Pai, conversando com o Pai, afinando a visão. Por que a gente tem que gastar mais tempo em oração e estudo da palavra? Porque quanto mais tempo gastamos com a palavra, quanto mais tempo gastamos em oração, mais clara fica a visão sobre o que Deus quer que a gente faça, para onde a gente vai, o que Ele espera que nós venhamos a fazer, que tipo de decisão devemos tomar. Eu sou uma pessoa muito imediatista, então eu tenho uma tendência muito grande
de agir por impulso. Então, quando tem que tomar alguma decisão, eu tenho que me policiar muito, para poder gastar um tempo orando, falando com Deus, buscando em Deus uma solução, antes de sair fazendo aquilo que eu acho que devo fazer. E eu confesso a você que na maior parte das vezes em que eu tenho gastado tempo tentando afinar a visão com Deus, eu acabo tomando decisões diferentes daquelas que eu teria tomado se não tivesse gastado tempo na presença de Deus. E essa é uma grande lição para a gente. Você encontra aqui nitidamente duas visões completamente diferentes. A de Cristo Jesus, que subiu ao monte, ele sabe exatamente para onde tem que ir, e não tem vento, não tem tempestade que o pare. Ele está caminhando por cima do mar, por cima das ondas. E você encontra aqui discípulos que têm as ferramentas necessárias, eles têm um barco, eles têm velas naquele barco, eles têm remos, eles têm remadores dentro do barco, são 12 homens que estão dentro do barco, e não conseguem sair do lugar. Você olha, Jesus não tem ferramentas, Jesus não tem barco, Jesus não tem vela, não tem remadores, mas ele vai até caminhando por cima da água. Porque quando você sabe exatamente para onde tem que ir, quando você afinou a visão com o Pai faz com que você caminhe, com que você siga até por cima da água. Agora, você pode ter os melhores recursos do mundo. Se a visão não estiver afinada com o Pai, você vai remar, vai usar todos os seus recursos e não vai sair do lugar. Porque a vitória, ela vem sempre do Senhor. O outro detalhe que João vai mencionar para a gente, que vai acabar acontecendo na história deles, é o que vai acontecer quando eles chegam do outro lado. Eles chegam do outro lado do Mar da Galileia, chegam em Cafarnaum, e pouco tempo depois, aquela mesma multidão que estava do outro lado, que tinha comido dos pães e dos peixes, se aproxima de Jesus e diz: Senhor, a gente estava te procurando do outro lado, por que o senhor veio embora sem falar com a gente? Nós temos planos para o senhor. Eu acho isso aqui chega a ser engraçado se não fosse tão trágico. É o ser humano agora tentando ensinar Deus a ser Deus. Você entende? Você entende o que está acontecendo aqui? Nós temos planos para o senhor. Como é que o senhor me vai embora sem falar com a gente? Nós temos projetos para o senhor, e projeto bom. Jesus olha para eles e ele diz: gente, vocês só estão me seguindo por causa dos sinais que eu tenho feito. Vocês acham que eu não sei disso? Por isso eu vim embora. Leiam o texto, vale a pena ler. Jesus diz claramente para eles: eu vim embora porque vocês só estão atrás de mim por causa dos sinais, porque comeram do pão e do peixe que eu multipliquei. É por isso que vocês estão atrás de mim. Vocês não estão atrás de mim por causa do reino, vocês não estão atrás de mim porque vocês querem saber para onde devem ir, vocês estão atrás de mim porque estão tentando me manipular para poder fazer aquilo que vocês querem. E vocês não vão fazer isso. Eles olham e dizem assim: bom, os nossos pais, durante aqueles 40 anos no deserto, comeram pão e peixe. Se o senhor eventualmente fizesse aí um sinal para poder convencer a multidão, né? A multidão com certeza estaria com o Senhor. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: hoje não tem sinal para ninguém. Vocês querem pão e peixe? Vocês querem pão? Vocês querem beber alguma coisa? Eu vou dizer para vocês que vocês vão comer e beber. A única comida que tem aqui, o único pão que tem aqui é a minha carne. A única coisa que tem para poder beber aqui é o meu sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem vida eterna. Mas pão e peixe não tem para ninguém. Vocês estão querendo me fazer um rei para poder me manipular? Isso não vai acontecer. No reino de Deus, você não manipula o Senhor. E quando você tenta fazer isso, o Senhor Deus te coloca exatamente no lugar. E aquela multidão começa a ameaçar Jesus, dizendo: nós vamos embora, hein? E Jesus olha para eles de forma muito clara e disse: é isso que vocês querem? Podem ir. E todos vão embora. Chega ao ponto de Jesus olhar para os 12 discípulos que estavam ali e de dizer para eles: vocês também querem ir? Por que Jesus vai perguntar isso para eles? Porque eles estavam junto com a multidão do outro lado, com o mesmo pensamento de fazer de Jesus rei à força. Por quê? Porque eles estavam tentando manipular Jesus para que Jesus fizesse aquilo que eles achavam que ele deveria fazer. Pedro, nessa altura, toma a palavra e ele vai dizer as palavras que estão registradas lá no finalzinho do capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro vai dizer aqui aquilo que vai no coração deles. Por quê? Porque a ficha tinha caído. Eles tinham percebido que tinham tentado forçar Jesus a fazer aquilo que eles queriam que ele fizesse. Aquilo que eles achavam que tinha que ser feito. E Jesus deixou muito claro, ele perdeu toda uma multidão, cerca de, como já mencionei anteriormente, se contarmos as mulheres e as crianças, algo em torno de 10 a 15 mil pessoas. Num só dia, ele perdeu todos foram embora. O abandonaram. Por quê?
Porque eles queriam manipular Jesus. Queriam fazer de Jesus alguém que pudesse servir os seus interesses. Não estavam dispostos a servir ao Senhor. No reino de Deus, o Senhor Deus divide bem direitinho as tarefas. Ele manda, nós obedecemos. Ele aponta a direção e nós seguimos junto com ele naquela mesma direção. Tem muita gente hoje em dia, talvez influenciado pela própria teologia da prosperidade, que tem tentado forçar Deus a ser aquilo que ele não é. Tem tentado forçar Deus a fazer aquilo que ele não quer fazer. E não adianta, você pode fazer o que você quiser, você pode usar de chantagem. Tem gente que quando Deus não faz aquilo que eles querem, diz, eu também não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de Deus, não estudo mais a Bíblia. Ah, é? Ah, é? É isso que você quer? Continua assim. Eu já vou te dizer onde é que você vai parar. Você vai parar lá no segundo subsolo. É isso mesmo, lago que arde com fogo e enxofre, que vai ser aceso logo depois do milênio. Porque com Deus, não adianta você fazer pirraça com ele. Querer tentar ensinar Deus a ser Deus. Com Deus, para as coisas funcionarem, você tem que deixar que ele seja Deus. Você tem que deixar que ele tome as decisões, que ele aponte a direção. E talvez muitos de nós temos nos perdido no meio do caminho. Não é porque falta iluminação. Gente, quando nós olhamos para esse livro fantástico, a Bíblia, a Palavra de Deus, não tem como a gente se perder. Está tudo revelado aqui. Para onde devemos ir? Qual é a direção que devemos seguir? E se você tiver alguma dúvida, pergunte ao Senhor em oração que ele vai te responder. Mas não tente usar Deus como uma ferramenta para poder alcançar os seus objetivos. Aqueles que têm conseguido alcançar grandes coisas da parte de Deus, não são aqueles que chegam e dizem para Deus, Senhor, eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo, quero que você faça aquilo outro. Não é gente que tenta manipular Deus de acordo com a sua vontade, mas é gente que tem a coragem de vir até o Senhor e de dizer para ele, Senhor, venha o teu reino, mas seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. É gente que tem coragem de poder dizer para Deus, porque Jesus, o próprio Jesus, o segundo Adão, na quinta-feira à noite, quando o peso do pecado da humanidade veio sobre ele, ele suou grossas gotas de sangue, em agonia ele orou e disse assim, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Eu não quero seguir na direção que o Senhor propôs para mim, não quero. Mas que não seja feita a minha vontade, senão a sua. O Pai, então, envia o anjo Gabriel até ele, e o anjo Gabriel, Ellen White, no livro das Altas Nações, ela vai dizer que o anjo Gabriel disse claramente para ele, olha, Senhor, teu pai mandou avisar que se você não quiser seguir na direção que ele propôs, você não é obrigado, não. Eu levo você agora de volta para casa. Mas a humanidade vai estar perdida para sempre. Não tem outro caminho. E Jesus vai orar e vai dizer, então fala para o Pai que seja feita a vontade dele. Eu vou seguir até as últimas consequências. Ah, meu amigo, não é fácil. Paulo, quando estava no meio de uma situação de tormenta, 14 dias em jejum e oração, 14 dias dentro de um barco, sendo jogado de um lado para o outro, enquanto ele estava seguindo para Roma. No 14º dia, um anjo do Senhor aparece para ele, e ele estava orando para que o barco não afundasse, para que eles conseguissem chegar até um porto seguro. E o anjo vem e diz assim, ô Paulo, Deus ouviu suas orações, viu? Eu vim aqui para garantir isso para você. Eu imagino Paulo falando, graças a Deus, e aí, como é que vai ser? Vamos para qual porto? Eu falei assim, não, você não está entendendo. Deus ouviu, e ele mandou eu te avisar que o navio vai afundar, mas que ele vai proteger todas as pessoas, ninguém vai morrer, ele vai proteger a vida de todos. Mas saiba que o navio vai afundar. Puxa vida, eu fico pensando, na minha visão pequena, diminuta, eu penso assim, será que Deus não podia ter aproveitado que aquele anjo estava por ali, o anjo já pegar aquele navio com as próprias mãos e levar até um porto seguro? Não, mas Deus mandou o anjo lá para poder avisar, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Os planos de Deus são planos completamente diferentes dos nossos. E quando nós deixamos Deus ser Deus, quando nós oramos e dizemos, nós temos o direito de poder dizer para Deus, Senhor, eu quero que seja assim, mas estou disposto a entender aquilo que é a tua vontade e receber do Senhor aquilo que o Senhor quer me dar. O problema é quando nós tentamos manipular Deus. Eu gostaria hoje de poder orar dizendo ao Senhor, Deus, Senhor, me dê sabedoria para não viver a espiritualidade dessa maneira, tentando manipular o Senhor, tentando fazer com que o Senhor seja
moldado de acordo com a nossa imagem e semelhança, mas nos ajude a podermos entender aquilo que o Senhor quer para nós e a estarmos dispostos, com humildade, a receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para a nossa experiência. Ore comigo por isso. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor tem planos. Perdão, porque muitas vezes nós tentamos manipular o Senhor. Tentamos obrigá-lo a fazer aquilo que nós queremos que o Senhor faça. Mas nos dê a capacidade, cada vez mais alargada, de podermos nos colocar nas Suas mãos e entender o que o Senhor quer para cada um de nós. E nos submetermos à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.